O custo real de operação é um parâmetro-chave na hora de optar por um ou outro modelo em um mercado internacional de aviões de combate muito competitivo e de contratos bilionários. É muito difícil determinar o custo exato, se é que isso realmente existe. Muitos fatores intervêm no cálculo e quando se podem obter os números varia muito dependendo das fontes. Que a propósito vou deixar todos os links das fontes na descrição do vídeo para que vocês possam verificar por si mesmos. Quando obtidos, esses números são bastante voláteis e variáveis. E isso quando conseguem, porque a verdade é que sobre os aviões chineses ou russos, não é nada fácil encontrar os dados equivalentes aos aviões ocidentais. Bem-vindos a mais um vídeo, deixem seu like. Este é o novo e renovado canal Mundo da Aviação. Para termos uma ideia do que significa o custo por hora de voo de um avião de combate, temos que considerar que estão incluídos o custo do combustível gasto, que geralmente é entre 15% e 25% do total, dependendo do número de motores, do preço do petróleo no momento, que já é um dado extremamente variável. Um F-15, por exemplo, pode queimar entre 4 ou 5 toneladas de combustível de jato JP-8 por hora. Também entram os gastos de manutenção programada dos diferentes componentes do aparelho, que giram mais ou menos entre 60% e 70% do total. Os custos podem variar com o tempo. A Força Aérea dos Estados Unidos, ou Força Aérea dos Estados Unidos, presume que está reduzindo os custos do F-35 desde os incríveis $67.550 por hora de voo em 2014 para $42.169 em 2015 e, finalmente, o dado mais recente que temos, $28.455 para o ano de 2018, e isso graças a melhorias na manutenção e que há mais unidades em voo. De acordo com dados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também nos diz que o F-22 tem um custo operacional por hora de $33.538 para este ano de 2018. Isso, claro, são números oficiais que declaram. Fica a critério de cada um acreditar nisso ou não. Os caças militares modernos também são extremamente caros para adquirir, com o custo unitário do F-35A chegando a $98 milhões. De acordo com a Lockheed Martin, este programa se tornou um dos sistemas mais caros da história. E prevê-se um custo de $1,5 trilhões até 2070. Isso é consideravelmente mais do que os aviões que vai substituir, como o A-10, que custa pouco menos de $6 mil por hora. Conforme outros dados de James, pode chegar a $17 mil, mostrando a variabilidade do cálculo desses números. As tentativas da Força Aérea de retirar este avião de ataque receberam muitas críticas. Após seu sucesso apoiando os soldados e fuzileiros navais no terreno do Afeganistão, o F-16, um dos cavalos de batalha da Força Aérea, tem um custo operacional por hora de cerca de $8 mil, e as últimas versões do F-16 Viper até $20 mil por hora. Em toda a Marinha e a Infantaria, o custo de manutenção das aeronaves também é relativamente baixo em relação aos novos caças de quinta geração que estão entrando em serviço. A conta por hora para manter um AB-8B Harrier 2 sobe para cerca de $13.700, enquanto um FA-18F custa cerca de $10.500.
Muita diferença, não é? Não deveriam outros aviões estar fazendo o mesmo trabalho por uma fração do custo? Outros exemplos para comparar, com um custo oficial de $23.124 por hora, embora outras fontes digam que ultrapassam os $27.000. Ou sua versão mais moderna, o F-15E, que é um pouco menos caro com $21.301 oficiais. Dos aparelhos de combate mais caros para adquirir, mais de $2 bilhões por unidade, incluindo o desenvolvimento e a operação, e para manter em voo, entre $120 mil e $150 mil por hora, é o B-2 Spirit, do qual existem apenas 20 unidades e que precisa de uma infraestrutura especial para manter sua sofisticada cobertura anti-radar furtiva. Esta é uma das principais razões pelas quais o uso de aviões não tripulados, ou drones, disparou na última década. Os custos operacionais destes aparelhos são muito menores que os das versões tripuladas. Um dos mais famosos é o MQ-1B Predator, que se mantinha no ar durante 1 hora em 2008 por $3.679, enquanto seu sucessor, o MQ-9A Reaper, custava apenas um pouco mais, $4.762 por hora. O drone de reconhecimento de longo alcance RQ-4B Global Hawk saía muito mais caro, cerca de $49.089 por hora, até mais do que os aparelhos que substituiu, como o U-2 Dragon Lady, que custava na época $30.800 por hora, mas com muito mais persistência sobre o alvo e sem a possibilidade de ter novos incidentes como os que aconteceram com o U-2, ou seja, politicamente mais barato. Dos custos dos aviões militares, os valores mais altos correspondem a outro tipo de aviões, como o gigantesco transporte C-5B Galaxy, com um custo de até $100 mil por hora, mas há ainda mais caros o posto de comando aerotransportado, E-4B Nightwatch, também conhecido como o avião do apocalipse, cerca de $150 mil por hora, e o VC-25 conhecido como Air Force One, ou o avião presidencial, cerca de $161 mil por hora. Mas por que esses derivados militares do Boeing 747 são tão caros? Deve-se levar em conta aqui que são utilizados sistemas especiais de defesa, pois possuem materiais que podem proteger esses aviões contra pulsos eletromagnéticos, que são produzidos como efeito secundário de uma explosão nuclear. Também sistemas complexos de autodefesa, mas não apenas isso, também estão incluídos os custos por hora até o salário dos tripulantes. Lembrem-se que o Air Force One, o avião presidencial, é basicamente uma casa branca voadora. Nem todos os países podem operar esses aparelhos mesmo quando conseguem comprá-los. Um exemplo é a Áustria, que deixou 15 Eurofighters praticamente parados por falta de orçamento para cobrir seus custos operacionais, cerca de 15 mil euros por hora de voo, que segundo outras fontes chega a 18 mil euros. O ministro da Defesa da Áustria estimou em 2 bilhões de euros a economia que representará para o país deixar de usar este avião europeu. E nem de longe é o único caso. Em 2014, a África do Sul especulou a possibilidade de armazenar metade de sua frota de Saab Gripen recentemente adquiridos, devido à impossibilidade de cobrir seus custos, que neste caso de fabricação sueca mal chegam a 5 mil euros por hora, embora, segundo os sul-africanos, seja quase o dobro devido a vários fatores. Finalmente, o país africano decidiu rotacionar os aparelhos entre os poucos pilotos disponíveis e, por essa razão, as células estão acumulando apenas cerca de 100 horas anuais. Enquanto os mais avançados Rafale, Eurofighter ou F-18 e geralmente são considerados de alto desempenho e capacidade, sem mencionar os de quinta geração como o F-35, os tipos de operações realizadas pelas nações ocidentais na última década mostraram que os F-16 ou os UP Gripen menores não estão em desvantagem significativa em comparação com os maiores de 2 motores, algo que na economia global atual deve ser levado muito em consideração e é necessária uma contratação militar rentável e eficiente.
Deixo por último o gráfico adicionando alguns outros aviões. Espero que tenham gostado, não saiam sem dar um like, compartilhem para divulgar o vídeo e o canal. Até uma nova entrega. Isso é Mundo da Aviação.